Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um programa Sons do Coração. E hoje a gente vai curtir esse clima primaveril de Caxias do Sul. A gente está aqui do lado de fora do Centro de Cultura Ordovás com a patrona da Feira do Livro de Caxias do Sul de 2022, Maia Fawkes. Ela que também é jornalista, escritora e publicitária, hoje aqui no programa Sons do Coração. Bem-vinda, Maia! Muito obrigada por me receber. É sempre uma honra estar contigo. A gente que agradece. Público, né? Que é sempre muito bacana poder conversar com as pessoas e reforçar o convite para a Feira do Livro. Que legal, né, Maia? E esse cenário nosso, hein? Gostou? Maravilhoso. Tá uma delícia. Calor que tá hoje, tá lindo. Tá um dia lindo, tá muito bom aqui. E aí, Maia, como é que tá o coraçãozinho dessa patrona da Feira do Livro? Você esperava isso, Maia? Eu esperava e não esperava. É um sentimento super contraditório, porque eu sabia que já estavam me cogitando, pelo menos há uns 2 anos, mas era uma coisa que me parecia um sonho muito distante, sabe? Tipo, imagina comigo acontecer isso? Não, essas coisas acontecem com os outros. E aí, de repente, eu recebi a ligação da Aline, a secretária de Cultura, me convidando para ser patrona, e aí foi aquele sentimento assim, ok, isso aí tá acontecendo mesmo? Me belisca. Não, essas coisas não acontecem comigo. Então levou um tempo para cair a ficha, assim, acho que eu fiquei uns 5 minutos, depois que eu desliguei o telefone, que eu aceitei o convite e tudo, eu fiquei uns 5 minutos parada, assim, sentada na minha cama, minha mãe chegou na porta olhando assim, o que houve? Eu só fui convidada para ser patrona da Feira do Livro. E ela, pai, tu não tá feliz? Eu disse, tô! Só que eu precisava ali de uns minutos pra ficha cair, sabe? E, nossa, e desde então eu me entreguei de corpo e alma, porque é uma realização que eu não tinha noção real do quanto isso significava pra mim. Agora eu tenho. E também eu acho que vem um pouco de responsabilidade junto com isso, né, Maia? Muita. Eu assumi o patronato como realmente uma ferramenta de divulgação, de compartilhamento de ideias, então eu tenho participado ativamente da construção da feira. Tem coisas que eu não participo, né, que realmente é da organização, mas eu levei, por exemplo, para a biblioteca uma lista de sugestões de mesas, de convidados, de atividades. E eu não sei o quanto isso é comum de um patronato, eu não cheguei a entrar em contato com nenhum ex-patrono para perguntar, mas eu quis fazer. Eu levei as sugestões, várias foram acatadas, que foi bastante bacana. Então, eu realmente, toda oportunidade que eu tenho, eu falo da feira, eu divulgo a feira, porque querendo ou não, eu sou uma representante da feira agora. E eu já fazia esse trabalho de divulgação antes por paixão pela feira. Eu sempre divulguei, sempre falei muito da feira, sempre frequentei muito a feira, né, desde a primeira edição. Então agora tem um gostinho a mais, porque agora realmente eu sou oficialmente uma representante da feira. E tu faz parte dessa feira, né, Maia? Faço. Né? E como é que... É outubro, né? Feira do Livro? De 30 de setembro a 16 de outubro. Como é que você quer que a feira fique com qual cara esse ano? Se você pudesse, assim, né, e tá trabalhando para isso, mas que cara que você quer que ela tenha? Diversidade. A gente pensou em temas que pudessem abranger o maior público possível. Claro que a gente não consegue atingir tudo isso, né? Então tem temas que eu trouxe de sugestão para a biblioteca e não tinha como, pela questão de nós temos limites não só de tempo, mas orçamentário também. Mas eu plantei a semente. Disse, gente, então tá, não dá pra gente trabalhar esse tema agora, mas quem sabe no futuro a gente traz essa temática também pra dentro da feira. Que temas que tu quer trazer pra roda? Nós estamos falando de saúde mental, direito básico à cultura, então eu trouxe convidamos um advogado que vai falar de direitos humanos e direito à cultura. Está sendo trazido também questão da produção feminina, não só na literatura, mas nas artes em geral. E um dos temas que eu não consegui trazer esse ano, mas que eu plantei a semente, quem sabe, para os próximos anos, é a literatura indígena. Que legal, que nunca foi trabalhado muito a fundo, né? Já tivemos algumas coisinhas, assim, mas
porque aqui no Rio Grande do Sul a literatura indígena não tem uma entrada muito grande. É mais, vai pegar aquela região amazônica, né? Manaus tem bastante, mas está crescendo, graças a Deus está crescendo. Acho que é uma coisa que os autores indígenas têm aí um potencial imenso para daqui a pouco estar figurando nos grandes prêmios também, que eu acho ótimo porque a literatura é de todos, né? Maia, conta pra gente como é que começou essa tua vida na literatura, nos livros. Você é escritora também, trouxe tuas obras aí. Como é que foi essa entrada? Tem onde situar ela na tua linha do tempo, assim, ou... É muito estranho isso, porque assim, as pessoas não acreditam muito quando eu conto, mas eu tenho minha mãe aqui perto, inclusive, pra quem não sabe, minha mãe tá aqui. A dona Lília tá ali, ó, de olho na gente, acompanhando a produção do programa. E ela não me deixa mentir, porque ela é testemunha disso, mas a literatura entrou na minha vida quando eu nasci. Então, quando eu era um bebê ainda, eu tinha como meu brinquedo favorito o livro Batalhão das Letras, do Mário Quintana. E eu tenho foto disso no berço. E é até engraçado, porque às vezes as pessoas olham a foto e dizem, não, mas aqui tu era mais velha, porque eu tinha muito cabelo. Eu disse, não, eu realmente tinha muito cabelo quando eu era bem bebezinha, então essa foto é eu bem bebezinha, com o livro. E eu criava muitas histórias em cima das ilustrações. Quem gostava de ler na tua casa? Todo mundo. Meus pais eram bons leitores, a minha irmã devorava livros. Hoje em dia, meu pai é um devorador que chega a dar medo até, porque ele termina um livro a cada 3 dias. Eu disse, eu não tenho biblioteca suficiente para tudo isso. A mãe está lendo menos, mas ela lê também. E a minha irmã teve que dar uma diminuída por causa dos filhos, né? Aquela coisa toda de cansaço e tal. Mas, por exemplo, a minha sobrinha, ela tem 14 anos e cada vez que eu encontro ela, que é frequente, muito frequente, ela está num livro novo. Então ela virou uma devoradora de livros, então é uma coisa bem de família mesmo. Isso te influenciou muito? Com certeza, até porque, por exemplo, se não fosse iniciativa dos meus pais, não teria o livro Batalhão das Letras na minha mão quando eu era bebê. E conforme eu fui crescendo, a minha irmã é 5 anos mais velha, então ela foi alfabetizada quando eu ainda era muito pequena. E aí ela já começou com os livros infanto-juvenis, a coleção Vagalume. Ah, a coleção Vagalume! Nossa! Que saudade! Clássicos. E aí eu pegava os livros dela. Né? Eu tinha muito interesse. Aí veio Pedro Bandeira, que eu me apaixonei por Pedro Bandeira, eu cheguei a me corresponder com ele, quer dizer, eu mandei uma carta, ele mandou outra, foi só isso. Acabou aí. Mas recebi uma resposta de Pedro Bandeira, na era analógica, não é pouca coisa. E foi indo assim, eu sempre fui alimentando essa paixão por livros e sempre tive acesso a eles. Então, com certeza, é um privilégio que eu tive e isso contou muito para minha formação como leitora e como escritora. Até porque para ser escritora eu tinha que ser leitora primeiro, né? Maia, e daí você foi para a publicidade, para o jornalismo, antes de virar escritora? Não. Não? Não, a literatura veio bem antes. Eu comecei com 3 anos a ditar histórias para minha mãe. Com 3 anos? Com 3 anos. Histórias sobre? Eram histórias em quadrinhos que eu desenhava e eu ditava os diálogos para ela. Então fazia toda essa questão Ela está confirmando, a dona Lília. Os diálogos, eu me inspirava muito em Turma da Mônica, que eu era uma consumidora de gibi que, nossa, eu tenho até hoje ainda vários gibis guardados. E depois, com 7 anos, eu escrevi o que seria o meu primeiro romance, mas, né, entre aspas, porque é pequenininho. Mas eu tinha 7 anos também, né, vamos se respeitar. E se chamava Amor Eterno, e era inspirado em Mônica e Cebolinha. Aí até eu encontrei um caderno antigo onde está, inclusive, essa história. E aí eu até brinquei nas redes sociais que o pessoal faz aqueles chip, né, dos casais, juntando os nomes. E tava lá um desenho meu com a Mônica e a Cebolinha e eu botei Cebônica. Só eu comecei muito antes de todo mundo. Isso aqui era década de 80. Nossa! E depois, com 10 anos, eu escrevi um romance policial chamado A Vingança. Eu tenho ele com 10 anos. Eu tenho ele, como eu faço aniversário na metade do ano, eu escrevi ele em junho, mas a gente contratou uma datilógrafa, porque não tinha computador, não tinha nada, para datilografar ele, daí ela botou a data lá, aí fecharia 11 anos, porque eu fiz 11 anos no meio do caminho. Mas a história eu escrevi com 10.
E a gente tem ainda guardado o livro com capa de couro, gravado em dourado, assim, o negócio é chiquérrimo. Nossa! A única coisa que a gente nunca entendeu por que nós escolhemos a cor azul pro couro, sendo que o livro escorre sangue. Porque ele termina no momento que não tem mais personagem vivo na história. Matou todo mundo. Todo mundo. Nossa! Maia, e o que teus professores diziam de ti? Eu sempre fui a queridinha dos professores de redação. Eu imagino, né? Sempre. Exceto no terceiro ano, que a professora não gostava muito de mim, mas... Isso é outra história. É outra história. É a página virada. Então, até porque depois eu gabaritei, né? Redação no vestibular, então. Gabaritou. Sim. Maia, e daí você fez vestibular para quê? Para publicidade. Para publicidade. Gabaritou. Isso. E daí o teu texto mudou drasticamente. Foi para um lado comercial, né? Só que eu fui para publicidade para poder escrever criativamente. Parece uma contradição, né? Porque texto comercial não tem nada a ver com texto literário. Mas eu não parei em literatura. Eu segui praticando, eu escrevi com 14, eu fiz uma antologia poética que eu tentei publicar, não consegui. Até uma ironia, porque a pessoa que me atendeu na época, na verdade atendeu minha mãe, ela disse que eu não ia conseguir nunca publicar poesia, porque poesia não vende. E aí, alguns anos depois, muitos anos depois, eu ganhei o Vivita Cartier com um livro de poesia. Eu também nasci sem asas. É um poema longo e é um poema só, tu imagina. Se ela achava que um livro de poesias não venderia, imagina um poema único, que tu vai no fluxo até o fim, né? Ganhei o Vivita Cartier. Maia, vamos situar o pessoal. Vivita Cartier é o maior prêmio de literatura de Caxias do Sul? Isso. A gente pode dizer isso? Isso. Uhum. Que a Vivita Cartier foi uma poeta que ela escolheu criúva para terminar os últimos anos de vida. Conta um pouquinho, vamos resgatar um pouquinho da biografia dela. Então, a Vivita, ela foi uma poeta que ela era mais focada, isso que eu acho interessante, ela era mais focada em marchinha de carnaval. E esse que era o grande destaque, porque ela era uma mulher muito jovem. Ela era de Porto Alegre? Não. Mas era gaúcha, né? Sim. Era gaúcha. Sim. E ela veio pra cá por conta da saúde dela, que ela tinha saúde muito frágil. Tuberculose, né? E aí ela se estabeleceu em Criúva, que foi onde ela escolheu viver mesmo esse final de vida. Mas ela foi uma mulher numa época em que mulheres praticamente não assinavam o seu trabalho, porque não podia. E ela fazia marchinha de carnaval, imagina. Nossa. Uma coisa que não tinha mulher fazendo naquela época. Esse foi o grande destaque dela, o grande diferencial, porque ela tem pouquíssima obra publicada. Né? Ela é quase nada, assim, se for considerar o histórico dela, por isso que ela é tão desconhecida também. Porque ela não tem um volume de publicação. Mas ela conseguiu se tornar histórica, tanto é que ela virou o nome do maior prêmio que a gente tem. Então, hoje a gente tem o concurso literário da prefeitura, ele é o prêmio Vivita Cartier, que é o maior prêmio, que é para livro publicado, e depois tem os prêmios para contos, crônicas e poesias não publicados. Concurso literário. Daí é inéditos. Quantos desses tu abocanhou dos concursos literários? Assim, só para a gente ter uma ideia. Olha, alguns. Eu perdi a conta dos da prefeitura e da Academia Caxiense de Letras, mas no total eu tô com 23. Prêmios. Eu parei de participar. Em crônica, né? em vários estilos? Crônica, conto, poesia, tudo que é estilo. Como é que brota a tua escrita, Maia? Em tudo. Até isso foi uma coisa que eu fiquei muito emocionada quando eu soube do tema da feira, que é Tudo é Leitura, porque é uma defesa que eu tenho em relação à produção literária, é que tudo, absolutamente tudo com que a gente se depara pode virar uma história. Então, tudo é leitura. A gente está lendo o mundo o tempo inteiro. Eu posso estar vendo aqui uma florzinha e olhar para ela e, nossa, isso aqui daria uma história muito bonita acontecendo num jardim. Eu fui premiada com uma crônica que era sobre uma florzinha que nasceu no meio das pedras da calçada. E foi uma situação que, assim, a situação que está na crônica, obviamente, é ficcional, mas um dia passando na rua eu reparei numa florzinha que estava escapando um pouco do canteiro. Eu disse, olha só, tem uma florzinha ali. E isso já me deu a ideia. E aí tem um vizinho nosso que tem uns cachorros e tem um cachorro que é boêmio. Ele foge de casa de noite para curtir a noitada e volta para casa.
E aí esse cachorro já me inspirou outra crônica que também foi premiada junto com essa. E é assim, são as pequenas coisas, sabe? A gente não precisa ter um grande acontecimento para ter uma grande história. A gente precisa prestar atenção nessas pequenas coisas e transformar isso numa grande história. Tudo é história, tudo é leitura. Que legal, Maia. Eu acho que é isso mesmo. E me conta um pouco da história da tua vida, porque a Maia já tem alguns capítulos teus que tu te coloca nas redes sociais, essa questão de saúde mental, né, Maia? Como é que é isso para ti? Como é que é se abrir? Como é que é ter esse respaldo, esse feedback das pessoas? Porque a saúde mental ainda é algo, é tabu, né? É algo, ai, não, eu não, comigo não. Isso está longe de mim. Mal sabem as pessoas, né? A depressão, por exemplo, é uma epidemia. Mundial. E brasileira, né, Maia? Muito grande. E não estou nem falando do período da pandemia, onde isso aumentou muito. Eu falo já desde antes. É o grande mal do século, que nem no século passado século retrasado, no caso, foi a tuberculose, que foi o mal do século. A depressão entrou como mal do século no século 20 e entra no 21, com certeza, ainda como... Bom, o suicídio é a terceira maior causa de morte no mundo. A gente está entrando no Setembro Amarelo também, né? Estamos aí. Olha ali, ó, sem querer a gente está tocando nesse assunto. Então, assim, eu sempre fui a esquisita, né? Então... Só que eu tinha muito aquela coisa assim da sensibilidade artística, de escrever poesia. Esquisita por quê? Eu era diferente dos meus colegas, eu tinha outras ambições. E também estético, né? Porque eu não sou obesa agora, eu sempre fui. Eu era bem menor. Mas adolescente é cruel, né? Adolescência é cruel. Então assim, ser uma pessoa acima do peso, uma menina acima do peso, porque eu tive uma das turmas que eu passei, eu tinha um colega que era, sei lá, 6, 7 vezes maior que eu. Ele era rejeitado também, mas ele não sofria as humilhações que eu sofria. Eu passava por situações de violência, inclusive física. Eu apanhei no colégio por ser gorda. E essas coisas vão se somando, então eu já tinha aquela coisa de ser extremamente sensível, de querer pertencer, de querer fazer parte, não conseguir integrar a turma. Eu sempre tive excelente oratória, eu sempre fui uma aluna nota 10. Sem estudar, porque eu prestava muita atenção em aula, então as coisas se complementavam. Eu era aluna nerd, que os professores adoravam, porque eu sempre sabia responder as perguntas. E isso foi se somando. Durante muitos anos a gente acreditava em casa que eu só era muito sensível a tudo que eu estava enfrentando. Não se pensava num transtorno, numa questão de saúde mental. E isso foi mudar quando a minha irmã estudou psicologia. E aí ela um dia puxou minha mãe de lado e disse, olha, eu acho que de repente a coisa não é tão simples. E foi só aí que a gente foi começar a procurar, tentar descobrir o que estava acontecendo. Isso tu tinha quantos anos, Maia? Isso eu já tinha 20 alguma coisa, 20 lá vai pedrada. Demorou bastante para a gente começar a perceber que tinha alguma coisa errada. Errada não, né? Porque não é errado, é só diferente das outras pessoas. E aí eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo e o diagnóstico ele é muito demorado, ele é tentativa e erro. Porque não existe um exame de sangue, um raio-x que vai detectar um transtorno. Então nisso se passa diagnóstico, troca de psiquiatra porque não deu certo, troca 1 milhão de medicações e hoje então, eu tenho como diagnóstico a bipolaridade, que é uma coisa que é bem latente, assim, para mim é bem evidente. Só que existem vários níveis de bipolaridade, cada bipolar age de uma maneira diferente, então a minha grande luta hoje é também para quebrar o estigma, em primeiro lugar, né, da loucura. Não, eu não sou louca, não saio por aí fazendo coisas horríveis, não tem nada a ver com isso. E outra que cada pessoa é diferente da outra, tanto nos transtornos quanto sem transtornos. Cada um é um. Então tu não pode julgar um pelo todo, ou todo por um. Cada um é diferente. E tem também a questão de eu abrir publicamente isso, eu considero uma questão de responsabilidade. Eu sou uma pessoa pública, embora não seja extremamente famosa, tem muita gente que me procura por causa dos livros, da literatura. Então eu acho que é uma questão de responsabilidade com o meu público,
Em primeiro lugar, porque eu tenho meus períodos de crise, que eu acabo ficando mais reclusa ou sendo mais pessimista, mais para baixo. E eu deixo muito claro para as pessoas, isso é químico, isso é o meu cérebro que está dando tilt. Não sou eu. Eu sou uma pessoa extremamente otimista, sou alegre, sou piadista, faço as pessoas rirem. E isso é uma questão da patologia, não da minha personalidade. E a patologia tem as crises, elas passam e eu continuo. E é interessante porque isso também aproximou muita gente que não sabia de si, né? Tinha suas questões e não entendia o que estava acontecendo. E a partir dos meus relatos, dos meus depoimentos, passou a se entender melhor, a procurar ajuda. E isso para mim é muito importante, procurar ajuda, aliviar o sofrimento. A gente não tem por que ficar sofrendo se existem tratamentos, né? Não tem necessidade. E é muito bonito porque já aconteceu várias vezes de pessoas me procurarem para contar que desistiram do suicídio por causa de alguma coisa que eu falei. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Uau, Maia! Várias vezes, não foi só uma. E é muito emocionante isso. Porque que nem eu dei uma entrevista para uma revista recentemente e até botaram em destaque um trecho que eu falei assim, não necessariamente isso vai vender livros, mas o que é vender livros perto de salvar vidas? É claro que eu quero vender meus livros, é óbvio, eu escrevo para isso, para chegar nas pessoas. Eu preciso que meus livros vendam, eu não posso dar de graça, infelizmente tem custo. É o teu trabalho, né, Maia? É trabalho, com certeza. E eu quero que meus livros cheguem nas pessoas, mas ao mesmo tempo é tão grandioso tu saber que está ajudando as pessoas na vida delas. Que perfil é esse desse público que tu alcança com essas coisas de salvar vidas? Não estou falando dos teus leitores, estou falando dessas pessoas que realmente tu toca na alma lá. Sabe que é um público muito jovem. Porque é uma questão difícil de falar de suicídio, e o suicídio a gente já gravou vários programas aqui na adolescência e na juventude, eles estão tendo índice, e tu consegue chegar. Qual é a chave, Maia? Ser sincera, ser transparente, falar a verdade, não ter rodeios. Sim, eu tenho um transtorno psiquiátrico, sim, eu faço tratamento, eu frequento CAPS, eu faço arte terapia, eu tomo medicação, eu Tu já tentou se suicidar? Não. Eu já errei a dose de remédio, já parei no hospital, já fiz lavagem estomacal, mas tentativa concreta eu nunca tive, porque eu tenho uma coisa que para mim também é um privilégio, que infelizmente não é todo mundo que tem, que é apoio da família. A minha família entende o que eu passo, a minha família me apoia, a minha família está do meu lado, e a minha mãe já evitou a internação minha, porque ela não sai do meu lado mesmo, e o apoio familiar faz uma diferença imensa, porque me faz eu me sentir parte, eu não me sinto deslocada do mundo, eu não me sinto sozinha. E a solidão é um problema, porque é na solidão que todos os fantasmas nos cercam. Então esse apoio familiar me permitiu que eu não me tornasse de fato uma suicida. Eu já tive ideação, tenho inclusive com muita frequência, mas eu tenho esse braço que me estende. E muita gente não tem. Muitas famílias não compreendem. E aí acontece muita questão de jovens que estão ali na beira do suicídio, que a família acha que é frescura, que é rebeldia, que é mimimi. Que adolescente não tem isso. Exatamente. E aquela pessoa está ali em sofrimento e sem acolhimento. E aí? Para onde ela vai fugir? Ela vai sair da vida. E isso foi uma coisa que nunca me faltou. Acolhimento. Isso fez a diferença para eu estar aqui hoje falando abertamente e tendo sim orgulho de nunca ter efetivamente tentado, por ter esse suporte. E eu sou muito favorável, eu sou partidária da questão da saúde mental. Eu fui numa reunião até com o Conselho de Psicologia para falar das questões de como o CAPS é tratado, a falta de verba no CAPS, né, que acaba faltando profissionais de saúde mental para atender os pacientes, porque atende tudo que é tipo de paciente. E existem dezenas de doenças mentais e níveis de doença mental. E saúde mental é para todo mundo, né, Maia? Não é... Ninguém está livre de ter uma crise de pânico. E quando começou a pandemia, eu escrevi nas minhas redes sociais: se preparem, que vai ter muita gente que vai ter a sua primeira depressão. Dito e feito. O índice de suicídio aumentou, o índice de depressão aumentou, o número de pacientes no CAPS triplicou,
Isso que nós estamos falando de uma instituição que pouca gente conhece e pouca gente procura. Se triplicou o número de pacientes a ponto de terem que abrir uma segunda unidade, tu imagina? Imagina quantas pessoas que ainda não foram pedir ajuda. Exatamente. Esse é o perigo maior, né? Que é o estigma. Por exemplo, eu quando eu era adolescente, se alguém me falasse, tu é bipolar, eu ia ficar muito braba. Porque as pessoas iam me tratar pior ainda. Porque daí eu ia ser a louca. Aliás, eu já era, me chamavam de louca porque eu escrevia. Se eu tivesse de fato um diagnóstico naquela época, primeiro que ia me dar um tratamento e me ajudar. Mas dentro da escola eu ia sofrer. Por isso que a gente tem que quebrar o estigma e o tabu. As pessoas não podem sofrer preconceito porque elas têm uma doença. Ninguém tem preconceito contra quem tem outras doenças físicas. Ninguém tem preconceito contra quem tem câncer, por exemplo. A gente acolhe, tem que acolher. Por que a doença mental não? Por que a gente chama de doente mental uma pessoa de forma depreciativa para diminuir ela, para ofender ela? Não é ofensa. É uma condição patológica, ninguém escolheu. Eu não escolhi ser bipolar. E eu tento lidar da melhor forma, mas é mais forte que eu. O que eu posso fazer é justamente trazer essa questão à tona. Eu uso saúde mental também nos meus livros, para que cada vez a gente tenha mais familiaridade com o tema, porque quando a gente conhece uma coisa, ela deixa de ser estranha. Deixa de ser fantasmagórica, né? Aquele mistério, aquele medo, porque a gente ouve muito falar assim, questão de doença mental, os assassinos, né, os bandidos, não tem nada a ver com isso. Tem gente doente que comete crime? Tem. Mas tem gente muito sã que comete crime. Se for pegar a maioria dos doentes mentais está em cima da cama, sem conseguir se levantar. A maioria está delirando, está sendo excluído pela família, sendo excluído pelos amigos, sendo demitido do emprego, não está cometendo crime, não está agredindo ninguém, não está cometendo nenhum tipo de delito ou ofensa, qualquer coisa do tipo. E a gente está falando de uma parte muito grande da população, né, Maia? Grande. Não é 5%, não é 10%. Não. Tem estudos enfim, que tu deve ter mais números que eu até. O último relato que a gente tinha é que a Organização Mundial da Saúde falava que 30% da população ou teve, ou tem, ou terá alguma crise de ansiedade, por exemplo. Eu acho que é muito mais. Ao longo da vida, né? Eu diria que é muito mais. Então a gente está falando de uma parcela muito grande da população e um assunto que ainda é meio botado embaixo do tapete, né? E é puro preconceito. Maia, e como é que a arte para ti funciona no meio disso tudo? Porque a arte é um troço louco demais também, e mágico, e nos eleva e nos tira desse... Como é que é para ti a arte? Como é que essas coisas se cruzam na tua arte? A arte, ela é uma ferramenta terapêutica muito poderosa. E na arte muita gente consegue se expressar e botar para fora os seus fantasmas. Mas uma coisa que quando eu comecei a falar abertamente dos meus problemas, eu me questionei se eu deveria fazer isso em relação à minha carreira literária ou não. Por quê? O meu trabalho literário não é terapêutico. Ele não é uma terapia que eu estou fazendo. Ele é meu trabalho. Então, eu trago essas questões porque eu tenho conhecimento deles. Mas nem todos os meus livros têm essas questões. Nem todos os livros têm alguma coisa que eu tenha conhecimento. Tem muita coisa que eu pesquiso, que eu preciso pesquisar para conseguir colocar ali. Talvez essa sensibilidade que eu tenho, que eu não sei se é de artista ou se é de bipolar, me facilite internalizar o personagem e criar uma história mais realista. Né? Trazer esse personagem de uma forma que parece que eu estou realmente desabafando, que é uma coisa minha, e não é. Então, assim, eu gosto de deixar bem claro que, assim, existem pessoas que usam a arte como uma terapia, que é muito válido, mas existe a arte como trabalho. Então, assim, eu desenho como terapia, eu pinto como terapia. Eu não sou pintora, eu não sou desenhista, fiz ilustrações, inclusive a capa do Santuário é uma ilustração minha, né? É um linda, fragmento. Aqui dentro do livro tem várias ilustrações minhas. O livro que eu vou lançar na feira, que é o Pátria, a capa também é uma ilustração minha, mas eu não me considero uma ilustradora. Para mim, a ilustração está na minha vida de forma terapêutica. Isso sim.
A escrita, não. O que eu escrevo de forma mais terapêutica é uma espécie de um diário que não é um diário, mas é quando eu quero colocar alguma coisa minha para fora, é ali que eu boto. Nos meus livros é um trabalho de pesquisa, é um trabalho de desenvolvimento de personagem, desenvolvimento de cenário, envolve toda uma questão muito mais técnica, nessa parte de construção do esqueleto de um romance, para depois colocar a parte mais sentimental, que é uma internalização que eu faço, mas não tem a ver com a minha terapia enquanto bipolar. Mas eu sou muito defensora da arte como uma forma de expressão para pessoas em sofrimento, que elas usem a arte como um escape, porque é valiosíssimo, assim, dá uma ajuda grande. E é interessante pensar, mas assim, o número de artistas que possuem algum transtorno também é muito alto. Eu acho que os transtornos nos dão essa sensibilidade extra, né? Mas não necessariamente uma coisa está conectada à outra. Dá para ser artista sem ter nenhum transtorno e dá para ter transtorno sem ser artista. Mas é difícil ser artista sem sensibilidade, né, Mai? Ah, não tem como. Dessa coisa que você fala de olhar, de ter esse olhar apurado, aberto para o mundo, né? Também para ler o mundo de um jeito diferente, isso é muito legal. É, que a arte exige criatividade, né? A criatividade, ela pode ser tanto uma coisa que a gente nasce criativo e vai exercitando até se tornar bastante criativo para exercer a arte, ou é uma coisa realmente que a gente constrói ao longo da vida, né? Eu não acredito em talento natural, porque eu acreditava muito, eu defendia, não, é meu talento natural ser escritora. Poxa, mas eu trabalhei tanto para chegar até aqui, não é talento natural, é trabalho. Eu li tanto, eu tenho uma bagagem tão grande, né? Exatamente, então é trabalho, eu tenho facilidade? Tenho, senão eu não teria me apaixonado. Mas é muito fruto de trabalho, de pesquisa, de correr atrás, de tentar aprender, tentativa e erro também. Escrever um monte de coisa horrível para escrever uma boa, sabe? Então assim, a criatividade, ela exige a sensibilidade dessa percepção de mundo, mas isso não está necessariamente conectado à saúde mental. Acho que também a gente tem que saber separar as coisas para também não confundir, achar que todo artista é doente ou todo doente é artista, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Com certeza. Vamos falar um pouco dessa tua vasta obra. Maia, tu tá com 40 anos, é isso? 40. Uhum. Nossa, quantos livros já publicados? 10. Isso é bastante, né? Para uma escritora da tua idade também. Mulher no Brasil. A gente ainda está galgando alguns espaços, né? E no interior do Rio Grande do Sul, muito longe dos grandes centros. Porque como eu cresci na era analógica, eu não tinha acesso ao que estava acontecendo no centro do país. Eu não tinha acesso nem ao que estava acontecendo em Porto Alegre, que é aqui do lado, imagina. E aqui em Caxias eu não conhecia muita gente que trabalhasse com literatura. Na verdade, na época que eu comecei a trabalhar com literatura, que eu digo começar a escrever mais a sério mesmo, que foi lá com 10 anos, eu só conhecia o Pozenato por uma questão do Quatrilho, que virou filme, que foi concorrer ao Oscar. Então foi uma coisa que foi muito trabalhada na escola, tudo, né? Mas eu não tinha muito acesso a isso, eu lia muita literatura estrangeira também. A gente não ouvia falar muito em oficinas literárias, né, Maia? Nada. Há 30 anos atrás. Nada. Nada, até porque eu fiz na minha pré-adolescência, infância ali, eu fiz curso de teclado, toquei numa orquestra, eu fiz um curso de desenho que eu durei mais ou menos 1 mês e pouco, 2 meses, porque era muito frio. O local era muito frio e aí eu ia desenhar e aquilo lá me arrepiava toda, eu não conseguia. Nossa! E eu toquei na orquestra, cantei no coro da UX, então... Eu também! Sério? Então assim, eu tive acesso a muita coisa de oficinas, de cursos, então com certeza se existisse alguma oficina de escrita naquela época, eu teria feito, não tenho dúvida disso. E não tinha. Então, não tinha mesmo. Eu não tinha acesso a nada disso, eu não conhecia nada disso. Então, até quando eu recebi a primeira porta na cara, de verdade, assim, que foi com 14 anos, a gente foi nas editoras que tinham aqui em Caxias, tinha o Maneco, tinha o UX, e acho que tinha mais uma, que agora eu não me lembro, porque também eu tinha 14, eu tô com 40, faz tempinho, né? E depois, em 2007, eu fui a Porto Alegre, com o Depois de Tudo, que foi meu primeiro livro publicado, que é esse aqui. Esse aqui eu escrevi no começo de 2007.
E eu fui a Porto Alegre atrás de uma editora. Eu andei Porto Alegre inteira, não literalmente, obviamente, porque Porto Alegre é um pouquinho grande, mas eu fui em várias editoras lá e eu fui aprovada por uma. E aí eu fiquei assim, nossa, fui aprovada. Só que era autopublicação, eu não entendia nada disso, eu não sabia como é que funcionava. E aí me passaram um valor que era totalmente inacessível. Só que eu trabalhei numa agência de publicidade em que a gente fazia muita proposta de patrocínio para as festas regionais. E eu sabia como fazer, porque era eu que fazia, né? Então eu construí uma proposta de patrocínio para o Depois de Tudo. E comecei a tentar contato com a editora para eles darem o aval para eu poder começar a mandar para empresas. Tá? Eu nem sabia como fazer essa parte, eu só sabia fazer os textos, né? E a editora sumiu, evaporou. Foi um negócio assim absurdo. Eu fiquei sem notícia nenhuma, eu mandava e-mail, voltava, eu ligava e dava telefone desligado, desapareceu. Nossa. Aí eu frustrei, né? Daí eu fui batalhando, tentei mais algumas vezes para editoras grandes, né? Que era só o que eu conhecia, eu não tinha acesso a mais nada. Então eu mandava para aquelas grandes editoras que tu não entra só mandando um original. Não entrei, obviamente, não entrei em nenhuma. E aí quando começaram as redes sociais, que eu comecei assim, já tinha o Orkut na época, mas no Orkut eu não tinha esse acesso. Quando começou o Facebook, aí eu descobri essa editora, que é a Autografia, que foi a minha primeira publicação. E aí finalmente eu recebi uma aprovação que era a editora mesmo, estava publicando por conta, aí eu podia. E aí 8 anos depois que eu escrevi o livro, eu publiquei. 8 anos. Foi tempo. Mas é também, trabalho, né, Mai? Depois disso... Olha, eu vou te dizer assim, me causou muito sofrimento e é uma coisa que nas minhas oficinas eu gosto muito de destacar. Eu tenho várias oficinas, mas eu tenho uma em especial que ela é para iniciantes, para o pessoal que está entrando agora. Então eu falo do básico, de como começar a escrever, e falo do básico da publicação. E eu sempre aviso, eu disse, olha, a experiência da primeira publicação vai ser, invariavelmente, diferente do que tu espera. É que nem o primeiro beijo, Mai. Sempre sai meio torto, né? Eu acho que deve ser assim, publicar o primeiro livro, né? Nunca é como a gente sonhou, né? Não, definitivamente não. Nenhum dos dois. Então foi uma coisa que pra mim, a experiência da primeira publicação foi horrível. Deu muita coisa errada. Eu tinha uma expectativa muito grande em relação a publicar e me tornar automaticamente uma grande estrela da literatura. E isso obviamente não aconteceu. E eu também achava que eu tinha uma obra-prima de primeira grandeza nas mãos. Eu tenho orgulho do meu livro. Eu tenho orgulho, não tenho nenhum problema com ele, o fato de ter sido o primeiro e tal. Mas ele não é uma obra-prima. Né? A gente começa a ler outras coisas. Comecei a ler muita literatura brasileira contemporânea, eu resenho inclusive literatura brasileira contemporânea. E aí eu pensei, eu acho que eu estou um pouquinho deslocada da realidade, sabe? Acho que não é bem isso que o público espera, sei lá. Então eu tive que viver esse luto dos meus sonhos. E cair na realidade. E entender que a realidade não era tão bonita. E aí eu fui para o Financiarte para publicar o segundo livro, porque eu não queria ficar buscando aprovação de editora de novo. É muito dolorido isso, né, eu acho. É muito dolorido. E aí eu fui para o Financiarte, e aí eu publiquei o Histórias de Minha Morte, que é esse aqui, que ele foi lançado em 2017. Aí tu vê o salto que deu no tempo. E foi uma experiência difícil, bem difícil. Acho que quando a gente trabalha também com fomento é complicado, porque existe toda uma resistência do poder público, existe uma resistência das pessoas que não entendem nada de fomento, que acham que é uma coisa que não é. Teve gente que jogou na minha cara e disse assim, tá tirando dinheiro do dinheiro público. Eu tô tirando dinheiro, não ganhei nada. Então as pessoas têm uma ideia muito equivocada em relação às ferramentas de fomento, de como elas são, para que elas servem e como elas funcionam. As pessoas, na verdade, elas não sabem nada dessas ferramentas, né? Então às vezes é desgastante explicar. Mas enfim, a gente tenta, né? E eu tive que enfrentar tudo isso
sentindo uma pressão muito grande de fazer funcionar, porque eu devia isso ao Financiarte. Ninguém me cobrou. A gente vai lá, publica, é aprovado por uma comissão. No momento que é aprovado, a gente já provou que é capaz, né? Mas eu também queria que essa história fosse bastante lida, que fosse para frente. Então, foi uma questão que me deu bastante desgaste. E, ao mesmo tempo, eu estava lançando este aqui, o Versos e Outras Insanidades. Que este aqui foi um convite da editora Macabea. Então, ele é uma coletânea de poemas antigos. Eu trouxe pouca coisa da época, assim, nova. Mas eu tive que lidar com tudo ao mesmo tempo, e eu estava tentando relançar o Depois de Tudo por outra editora que tinha me convidado e que acabou nunca acontecendo. E entra toda aquela questão de estar lidando com outra editora e, meu Deus, é um estresse. Algumas editoras são ótimas de trabalhar, mas tem editora que a gente sofre. Tu nunca teve agente? Não. Porque isso seria um trabalho um pouco mais suave para ser feito, né, Maia? Mas eu acho que o artista também, que ele faz tudo, também existe um desgaste muito grande. Nossa, é imenso. Às vezes eu olho alguns amigos escritores assim, a milhão nas redes sociais divulgando os livros e realmente sendo vistos, coisa que eu às vezes não consigo. Às vezes eu estou super em alta e às vezes eu estou escondida. E eu fico pensando assim, meu Deus do céu, mas é muita energia. E que energia eu guardo para escrever meu próximo livro, sabe? É um processo desgastante, e isso é uma coisa que eu oriento também as pessoas, porque às vezes tem autores que têm mais condições financeiras que conseguem contratar uma equipe para trabalhar o livro. Eu não. É eu e eu. E minha mãe fazendo propaganda na fila do pão, essas coisas assim. Mas agora, Maia, na Feira do Livro tem lançamento, que você já adiantou para nós, né? Tem lançamento. E a partir dessas experiências, eu comecei realmente com o História de Minha Morte. Ele teve uma aceitação bacana. Demorou um pouquinho para engrenar. Isso para mim foi bem frustrante, demorou. Mas quando engrenou também foi super bem. Em 2020, foi 3 anos depois que eu tinha lançado, foi um ano que eu vendi muito o Histórias. E aí entra a parte que eu sempre comento em tom de brincadeira, mas é realidade. Eu vendo mais para Manaus do que para Caxias. Uau! Maia, e vender livros na era digital que a gente tá, também é um troço que vai meio na contramão, né? Mas ao mesmo tempo, para mim, foi um salvador. Sabe, que quando eu comecei a construir público no Facebook, por exemplo, e agora eu faço o mesmo no Instagram, foi o momento em que eu comecei a ser vista fora daqui. Tanto que, não muito depois, eu fui aprovada sem dificuldade nenhuma pela Patois, São Paulo, Poemas para Ler no Front, que é um livro de poemas de guerra, né, ele é só sobre guerra. São vários tipos de guerras cotidianas, guerras declaradas, enfim, eu trato de diversos temas. Numa editora de São Paulo. Isso. E aí eu fui convidada para fazer o lançamento lá. E disse, vou para São Paulo, com que dinheiro? Aí o editor me convidou publicamente no meu Facebook para eu ir, para fazer o lançamento lá. E disse, olha, obrigada, mas não dá, eu não tenho condições. E nisso começou meu inbox, assim, não parava. E gente, não, tu vai. Eu disse, como? Daqui a pouco uma me liga, me dá teus documentos aí. Me dá teu CPF, teu RG. Aí eu fui passando, dali a pouco ela me manda um e-mail com passagem de ida e volta. Quem? Uma amiga de São Paulo, Rio, agora não me lembro onde ela mora. Uma leitora. Aí dali a pouco outra me liga e diz, olha só, meu cunhado é Uber. Me dá o teu telefone, ela estava me ligando num celular e tinha o WhatsApp no outro. Me dá o teu telefone do WhatsApp que ele vai fazer contato contigo para combinar direitinho de te pegar no aeroporto, te largar na editora e ele vai te levar onde tu quiser ir. Uau! Como assim? E aí ela me deu o contato dele, ele me ligou uns 3 dias antes de eu ir para São Paulo para combinar tudo, os endereços todos. Cheguei no aeroporto, ele estava na porta me esperando. E ele foi me buscar na editora, depois me largou na porta do aeroporto, lá em Guarulhos. Se eu fosse pegar um Uber pago da editora na Vila Madalena até Guarulhos... E como é que foi estar lá, Maia? Foi mágico. Foi
Foi incrível porque assim, a Patois é uma editora muito bem conceituada, é das pequenas, né, mas muito bem conceituada, e eles têm lá um bar, a Patuscada, lá em São Paulo, que é um lugar que reúne muitos artistas toda hora, e esses lançamentos, era o meu lançamento e mais alguns outros lançamentos acontecendo no aniversário da Patuscada, da Patois, aliás. Então, ele convidou todos os autores da editora, leitores, juntou muita gente. Então, eu cheguei lá e conheci uma galera que eu só conhecia na internet. Muitos autores que eu admiro pra caramba. E aí, deu coincidência que eu sentei numa mesa, a gente teve que dividir mesas, porque ficou muita gente. E eu dividi mesa com outro escritor, o Thiago Medeiros, de Caruaru, no Pernambuco. E a gente conversou e nos tornamos grandes amigos. E foi uma experiência linda, cultural. Porque aí foram as pessoas que foram lá por causa dele, as pessoas que foram por minha causa, e juntou todo mundo. Uau! E foi gigante, assim, ver autores que eu leio, que eu admiro, indo lá no meu lançamento. Sabe? Era inacreditável. Dali a pouco o pessoal falou, fulano tá aqui. Meu Deus! Fulano tá aqui, meu Deus! E olha que eu não saí da minha mesa, assim, eu não saí muito dali, porque eu tinha sofrido um acidente doméstico naquela semana. Eu estava com um curativo enorme na cabeça, eu caí em casa, porque tinha chovido na segunda-feira, eu escorreguei, correndo para a área de serviço, bati com a cabeça no marco da porta e tive que fazer pontos na cabeça. Quase não fui a São Paulo. Nossa, Maia! Então eu estava com aquele curativo gigantesco, e até foi interessante, porque eu estava na frente da Patuscada, fotografando a fachada, porque né, tinha que botar no Instagram, claro. Dali a pouco vem uma voz assim, oi Maia! E eu olhei para trás, era a Débora Dornelas, que tinha recém ganho o prêmio Casa das Américas, com o livro dela, o Por Cima do Mar. Baita livro, inclusive. E eu olhei para trás, reconheci ela, obviamente, abracei ela e disse, mas como é que me reconheceu? Eu estava de costas, e pelo curativo. Porque todo mundo sabia que eu tinha me acidentado, né? Então eu evitei me mexer muito, porque eu estava ainda com aquele curativão, aquela coisa. E foi uma experiência fantástica, porque eu fui para Guarulhos, foi o quê? Era meia-noite e pouco, 1h mais ou menos, e meu avião só saía à 1h. E aí várias pessoas insistindo, não, vem para minha casa, vem para minha casa. Eu digo, não gente, eu não vou me deslocar muito, porque São Paulo é um pouquinho grande. Então eu tenho o meu Uber que vai me levar, tá tudo bem, fiquem tranquilos, vou para o aeroporto, não conheço, imagino que não seja pequeno, né, que numa madrugada tenha coisa para ver, né, cheguei lá, é um monstro aquele lugar. E foi uma experiência muito, muito enriquecedora. Para ter uma ideia, eu fiquei, acho que 2 horas mais ou menos, 1h e pouco, conversando com a moça da limpeza do banheiro. Que eu fui no banheiro, eu não podia fechar a porta, eu estava com um carrinho com os livros, então eu não podia fechar a porta. Mas era o quê? 4 e pouco da manhã, 5, então ninguém ia entrar, né? E aí entrou a moça da limpeza e me ofereceu um café e tal, e aí eu fiquei conversando com ela. E foi lindo. Foi uma experiência, assim, que... Nossa, assim, ela me contou a vida dela, uma história de vida, ela tinha sido moradora de rua. E a vida dela mudou quando ela entrou no aeroporto, ela comprou a casinha dela, ela e os filhos. Eu disse, nossa, olha a riqueza disso aqui. Tudo é personagem pra ti, né? Tudo. Não, e aí eu ia andando pelo aeroporto, e aí eu escolhia onde eu via que tinha gente, eu sentava perto. Porque a gente do mundo inteiro lá. Tem avião internacional chegando a madrugada inteira. Aí uma hora eu sentei do lado do guichezinho da polícia. Eu digo, vai que eu cochilo agora, eu vou ficar do lado da polícia. Aí sentei, aí eu olho pra trás, tem uns caras grandão, loiro, tudo loiro, deitado no chão. Eu disse, que isso, meu Deus? Eu não sei de onde eles eram, porque a língua não deu pra entender, mas eram atletas que estavam vindo pro Brasil, ou indo embora, não sei. Eles estavam tudo deitados no chão pra dormir, mas tinha ali uns conversando, e eu não faço ideia de que língua era, mas era alguma coisa lá da Europa Ocidental, sei lá. Mas olha que interessante, aí eu parava, sentava no lado das pessoas e as pessoas falando em línguas que eu não faço ideia de onde eram. Né, Maia? Muito legal. É muito legal. Maia, querida, quero saber, assim, pra gente finalizar o nosso papo, que tem história aqui pra contar, né, também. A tua dica de livro? Tá, eu vou dar 2 dicas, tirando as que eu já falei aqui, né? Tirando teus livros, claro. Eu vou primeiro falar desse aqui, o Já Não Somos os Mesmos,
Eu publiquei pela Penalux, que é outra editora de São Paulo, de Guaratinguetá, eu acho que é. E esse livro eu lancei esse ano. Ele fala sobre a ditadura, só que eu não foco no período histórico. Eu foco na personagem, a Priscila, que ela está presa. Então tem todo o processo mental dela dentro de um porão clandestino, no caso dela é clandestino. Então vai toda a fragmentação da mente dela nesse processo de tortura que ela sofre. É um livro forte, pesado, mas eu só tenho recebido bons elogios. Eu não posso deixar de falar. Senão vai ficar o único que eu não mostrei. São teus babies, né? Eu sei. Aí um vai reclamar do outro. Este aqui, o Pedaços que Vejo no Espelho, ele está esgotado. Eu tenho alguns exemplares só. Aliás, tem o Depois de Tudo também está esgotado. E o Verso Transicionalidades também. Uau! Só que esse aqui eu tenho ainda alguns exemplares. Ele é um poema longo também sobre assexualidade, que é o espectro dentro da comunidade LGBTQIA+, que não sente atração sexual. Então tem os homossexuais, bissexuais, né, transexuais, e aí o assexual ele vai na contramão de todo mundo, só para ser diferentão. Aí fala da experiência de assexualidade, né, do se sentir diferente, porque na fase que tá todo mundo procurando um parceiro, uma parceira, o assexual não entende nada do que está acontecendo. Precisa? É isso que traz ali. Que existe e que pouca gente sabe, e muita gente que e não sabe, sofre muito buscando ser igual aos outros, mas não é, né? E aí, para fugir um pouquinho do meu trabalho, eu trouxe aqui Uma Tristeza Infinita, do Antônio Cherchenesky. Ele vai estar na Feira do Livro, numa mesa comigo, sobre saúde mental. Porque este livro dele é sobre isso, é sobre um psiquiatra que atende pessoas basicamente sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. Se passa em 1953, numa vila na Suíça, num centro que acredita no tratamento psiquiátrico humanizado, que é quando começa a entrar em moda, digamos assim, a psicanálise. Então, da escuta, né? O poder da escuta. E esse psiquiatra, ele se questiona muito. Nessa época ainda não existia o termo depressão, se usava melancolia. E eu achei assim, o trabalho do Antônio aqui é maravilhoso, é um livro fantástico. De onde ele é? Ele é gaúcho, mas ele mora em São Paulo. E vai estar na Feira do Livro. Vai estar na Feira do Livro, legal. dia 15 de outubro. Maia, você é uma ótima vendedora de livros, que eu fiquei com vontade de ler todos que você falou aqui. Ai, fico feliz. Tomara, oxalá, que a Feira do Livro de Caxias seja um pouco daquilo que você viveu lá em São Paulo, esse encontro de gente legal, tomara, essa troca. Tomara. É tão bonito quando isso acontece aqui na nossa cidade, assim, né? Sabe que tem uma coisa interessante também aqui, estão faltando 2 livros, né, nessa pilha, que um vai ser lançado na feira, que é o Pátria. O Pátria é um poema longo, todo rimado, que é uma desconstrução do hino. Eu questiono verso a verso do hino nacional, pela questão da história toda do Brasil, né? E tem um outro livro que ele é só digital, porque ele está concorrendo ao prêmio Kindle, então ele está disponível na Amazon, que é Escrevo para Contar um Segredo. É um livro bem curtinho, tem 62 páginas lá no Kindle. Eu dediquei a minha sobrinha, porque ela foi a minha primeira leitora e ela se apaixonou pelo livro. E nesse livro eu trato de suicídio. Escrevo para Contar um Segredo, disponível lá no Kindle. Isso, na Amazon. Tá por R$15, se eu não me engano, que o preço não controlo muito lá na Amazon, mas está concorrendo ao prêmio Kindle e as avaliações contam, então avaliem, por favor, positivamente. Legal! Maia, pra gente terminar essa conversa tão legal aqui sobre literatura, sobre vida, sobre tanta coisa boa, qual é o som que habita o teu coração assim agora, hoje, aqui? Eu tenho escutado muito Ludovico Einaudi, que é um músico, eu não sei de onde ele é, mas ele é música clássica mesmo, né, música instrumental. Porque a música instrumental, ela me toca profundamente, porque ela me traz um sentimento que me inspira e ao mesmo tempo eu não me prendo à letra. Eu amo música com letra, obviamente, eu me inspiro muito com música com letra, mas a letra me influencia.
Então, se eu quero estar com a mente limpa para criar totalmente da minha cabeça, música instrumental é o meu caminho. E o Ludovico Einaudi é um músico que eu botaria ele no mesmo nível dos grandes artistas da música, Beethoven, Bach, né, essa turma aí, só que ele é contemporâneo, ele ainda está vivo e produzindo. Mas olha... É maravilhoso. Outra dica. Com certeza. De Maia Falcos, a nossa patrona da Feira do Livro. Maia, que bom te ter aqui, que bom ouvir tua história tão rica, tão bonita, com tantas nuances, com tanta coisa boa, algumas frustrações, é parte da vida da gente. E assim, ó, em homenagem a ti, a todo esse teu talento, a gente quer te retribuir com um pedacinho, um presente bem lindo da Botânica Boutique Floral aqui de Caxias do Sul, para que tu leve para tua casa, para tua vida e que floresça aí o teu talento para mais de metro. Muito obrigada. Nossa, que honra, que alegria. Já é uma honra estar aqui, ganhando presente ainda, poxa vida. Eu queria te agradecer muito essa oportunidade. Para mim é sempre uma alegria poder falar sobre esses assuntos. Uma oportunidade de trazer mais informação, trazer mais esclarecimento e conversar com os leitores, convidar para a feira de 30 de setembro a 16 de outubro, vai valer a pena. A nossa feira está voltando de um período bem ruim, né, que foi da pandemia, está voltando miudinha, mas bem intencionada, ela vai crescer de novo com a ajuda de todos nós. E o sucesso da feira quem faz não é a patrona, não são os livreiros, são os leitores. Isso aí. Maia, obrigada por tudo. Muito Sucesso obrigada. Como patrona da Feira do Livro. Eu tenho certeza que tu vai dar o teu melhor. Tenho certeza disso mesmo. Muito obrigada. Gente, obrigada. Sons do Coração de hoje vai ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.